Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 430 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com Cacau, o incancelável. Olha! A gente é pouco fã, né, do Cacau. E eu sou o Cacau, estou aqui com a Isa Vicente, que está revolucionando o marketing político nas redes sociais. Olha isso! Presidente do Brasil em breve. Oi, gente, eu sou a Isa Vicente e eu tô aqui com a Adri, que é a fanática por créditos finais do filme. A gente vê até o muito final. Bom, aqui. gente. A gente fica procurando nosso nome lá, apesar de saber que ele não vai estar. Eu sou a Adri e eu estou aqui com a Ellen, que já cancelou o Facebook mais de uma vez. Olha só. Já cancelei todas as redes sociais inúmeras vezes. Eu descancelei depois e cancelei de novo. E eu sou a Ellen e eu tô aqui com o Paulinho, que mesmo sendo sensato, eu não vou chamar de fado sensato. Fado sensato. É, gente, vocês vão precisar me atualizar, assim, porque eu acho que chegou aqui a idade e eu já não estou mais tão conectado com as tendências, né? Com os trendings. Mas é porque esse assunto de cancelamento, eu acho que tem tudo a ver também com esse assunto, com essa tendência aí de pôr as pessoas num pedestal moral. Tá. Vamos falar de Rodrigo Hilbert aqui hoje, já vi. Não, o Rodrigo Hilbert já passou também, Passou? meu amor, já. É. Não, se bem que, gente, outro dia... Ele fez o origami. Ele fez origami. Não, ele tentou, é a tentativa dele do origami, né? Se arriscou no origami, tadinho. Mas, gente, outro dia eu acordei no sábado de manhã e eu morri de rir. Eu tava louca pra contar pro Paulinho que ele foi chamado pra ir no programa pra fazer um pão caseiro. Só que ele chegou no programa e ele foi fazer um forno primeiro, mano. Ele foi fazer um forno. Tá que bom, homem, né? Tá que bom. homem. Ó, já gastamos toda a cota Rodrigo Hilbert nesse episódio, mas a gente vai falar sobre redes sociais, atualizar o nosso papo, que já está bem desatualizado. Inclusive, quando esse episódio entrar no ar, daqui a 5 dias, ele já estará desatualizado também, porque as redes sociais têm disso. Mas a gente vai falar aqui sobre cancelamentos, sobre lacração, sobre tudo que envolve o comportamento atual, que envolve a nossa relação com as redes sociais de hoje. Legal estar aqui com vocês. A gente procurou chamar influencers das redes sociais aqui pra... Influencers que ainda não foram cancelados. Que ainda não foram cancelados. Isa, ainda não foi cancelada, Isa? Ainda não, eu quase fui esse ano por uma coisa que não era passiva de cancelamento, mas eu falei pras pessoas assim, quem não precisa de auxílio emergencial, não pega. Aí o pessoal veio me cancelando por causa disso, falando que se a pessoa tá lá nos requisitos, ela tem que pegar sim, mesmo que ela não esteja precisando e tal. Ai, que horror. E aí eu apaguei o tweet, porque toda vez que eu vejo que vai dar muita dor de cabeça, eu vou e apago, assim. Achei que ia ter uma grande reviravolta argumentativa. Tá bom, né? E aí eu consegui convencer as pessoas em prol do próximo. Não, eu apaguei o tweet. Mas tá melhor, certo, né? tem horas que é melhor Às mesmo. vezes é o melhor caminho. Cacau, já apagou muito tweet, Cacau? Cara, eu apagar tweet, assim, não por reação dos outros. Geralmente eu apago antes. Eu penso assim, não vai dar certo, já apago. Mas põe a mãozinha eu no já... fala, Mas uma vez eu silenciei as respostas. Dali pra frente no fim. Eu nem sei o que virou, não sei nem onde é que tá esse tweet mais. Mas teve uma hora que eu falei, deixa. Agora apagar mesmo, geralmente eu não apago não. Deixo lá como um testemunho da minha própria incapacidade. E Ellen, como que é a sua relação com as redes sociais hoje? Ai, gente, cada vez um surto. Engraçado, porque eu gravei um podcast sobre esse tema lá no podcast da Fernanda Vitvit, que tem nem um ano. E aí, naquele podcast, eu tava mais otimista. Eu falei assim, não, eu tava falando das minhas relações com as redes sociais. Eu falei, não, mas agora eu acho que eu tô chegando num equilíbrio saudável e tal. Aí, tipo assim, 5 meses depois, não dá, apaguei tudo, viciada. Tá sugando a minha vida, eu não vou ser ninguém se eu continuar assim. Enfim, a minha história com redes sociais, ela é sempre muito intensa. Eu já tive vários períodos, já acho que esse é o 4º período que eu tô, tipo, sem rede social por, tipo, 1 ano, alguma coisa assim. E aí depois eu volto, tento ser equilibrado, não consigo. Quem sabe um dia eu consiga. Mas sabe que eu acho que isso tem muito a ver com a gente ser tão intenso nas redes sociais? Não é só você não, viu, Ellen? Tem muita gente que é muito, muito intenso mesmo, que é por isso que dá muito pau, né? É igual o relacionamento
relacionamento de amigo, assim. A minha mãe, a família do Paulinho também sempre falou a mesma coisa, que a amizade de louco dura pouco, né? Então, quando a gente é muito intenso e a gente tá muito junto e tá vendo muito e tá respondendo tudo, aí parece que os negócios começam a dar pau. Aí que vem, né, os lances. A gente, às vezes, acha que depende muito da nossa força de vontade, né? Tipo, nossa, eu não consigo ser disciplinada. Eu me coloco pra ficar só 1 hora por dia, mas eu fico mais. Só que, às vezes, não é uma coisa tanto da sua própria disciplina, né? Sendo que todos os funcionamentos ali, do software, das máquinas por trás da empresa, da rede social, tá querendo que a gente gaste muito tempo, né? Então, assim, não é por acaso, não é só porque você não é disciplinada, é porque, na verdade, tudo ali tá orquestrado pra te fazer perder muito tempo ali, né? A gente já conversou umas vezes sobre isso, né, Isa? De como a gente tem que diminuir o uso e tal. Você tem até um programa lá que você recomendou uma vez, eu prometi que ia instalar e não consegui instalar, porque eu falei, se eu instalar eu não vou usar. Então, eu vivo nessa luta, assim, em busca do equilíbrio, porque o que acontece? Eu sempre usei muito o Twitter, principalmente, e aí a gente precisa trabalhar, precisa arrumar casa, precisa planejar as coisas, e muitas vezes você, gente, realmente 10 minutos se torna 1 hora muito fácil, né? Como a Ellen falou, tudo funciona pra te deixar ali o tempo todo. É o leite que derrama, é a carne que queima, e quanto arroz que não ficou preto no meio dessa história? Não, meu arroz queimou semana passada nessa crise de ter arroz. Aí eu falei, aí não. Eu já queimei vários arroz assim também, vendo Twitter, sabe? Não, só quero ver quem tá no trend no Twitter. Aí quando é fé, queimou arroz. E assim, hoje eu vivo realmente tentando me equilibrar, porque muitas vezes acontece de eu postar algo e tomar uma proporção muito maior do que o que eu esperava. Até coisas pessoais, assim, às vezes um tweet bem tranquilo se torna uma coisa muito maior. E aí daqui a pouco já tem gente em cima te odiando, te criticando. Acontece muito isso também. Ou gente te venerando. E aí você fica meio sem noção, né, das coisas. E aí o que eu faço quando eu quero descansar, até falei isso no Twitter semana passada, eu tranco meu Twitter, porque daí não vai virar uma coisa maior do que eu posso controlar. Mas é uma falsa sensação minha, né? Porque pode ser a pessoa tirar um print e aquilo se tornar muito maior. Eu acho que a grande dificuldade nossa é porque, assim, no fundo, acho que todos nós viveríamos bem sem redes sociais. A gente viveria. Dá pra apagar tudo, dá pra... Eu, talvez, no início sentiria uma necessidade, aquela... Daria uma tremedeira, ia baixar o açúcar. Aquela sensação de estar perdendo algo importante no mundo, né? O FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, medo de ficar desatualizado, realmente. Isso pode acontecer de início, mas acho que com o tempo todos nós sobreviveríamos. Mas, por outro lado, tem essa nossa responsabilidade, que como cristãos até, de ser uma diferença nesse lugar, né? De ser sal e luz, compartilhar uma mensagem de esperança, de fazer uma diferença num lugar tão turbulento, né? Porque é muito fácil a gente se excluir dessa realidade toda, viver dentro da nossa própria bolha, que a gente cria de acordo com nossos próprios interesses, independente se alguém tá definindo isso pra gente ou não, e não precisar de nada disso. Mas é a nossa responsabilidade, né? Eu trabalho com isso. Uma das coisas que eu mais faço é ajudar empresas, igrejas, organizações a compartilharem melhor a sua mensagem, né? A fazer essa mensagem chegar às pessoas. Aí então entra como que a gente consegue equilibrar isso realmente, né? De se entender presente nessa realidade, da importância de estar envolvido com isso, mas não ceder à tentação, né? Ou não cair no laço que às vezes nós mesmos criamos pra nós, né? Eu acho que tem tanta coisa que é tão difícil, sabe? Porque, por exemplo, assim, tentando trazer essa questão do equilíbrio, da responsabilidade, da gente ser sal e luz, trazer essa diferença do reino de Deus pras redes sociais, muitas vezes a gente é mal interpretado, sabe? Eu lembro que teve uma vez, o Felipe Neto tava em primeiro lugar no trend. Era assim, cancelamento Felipe Neto, alguma coisa assim, eu não lembro o que era o título. E aí eu peguei e só perguntei, qual é a treta com o Felipe Neto dessa vez? Aí as pessoas falaram, esse lixo postou esse vídeo aqui ensinando as crianças a fazerem pornografia, que não sei o que tem. Muita gente muito revoltada e falando dele e tal e tal. Eu falei, gente, mas que é isso? Aí eu peguei e entrei no Twitter do Felipe Neto. Esse vídeo em específico era um vídeo falso, totalmente uma montagem. Manipulado. Manipulado. Inclusive ele processou, o autor foi atrás, descobriu quem que fez, processou judicialmente e tal. Aí eu lembro que eu vi, né, eu reunia todas as informações, né, num pacote só. Eu falei, tá, entendi, o vídeo é fake, é manipulado. E a galera começou a restaurar, porque nesse rolê a galera começou a restaurar um monte de frase, um monte de fala errada dele, sabe? Uhum. E aí eu peguei e escrevi, né, nisso no Twitter.
Twitter, falando assim, gente, não tem nada mais errado do que você cancelar uma pessoa por conta de uma fake. E aí, cara, um monte de web crentes, assim, escreveram e falaram... Como se você estivesse passando pano pro Felipe Neto. Como se eu estivesse passando pano pra pedófilo, pra pornografia, pra gente errada e tal. Mas eu pensei nisso mesmo, da gente trazer um pouco de equilíbrio, sabe? Das pessoas tacarem tanto pau e brigarem e trazer à tona notícias falsas, coisas que nem são verdadeiras. E eu falei, não, gente, calma, pera, esse vídeo é manipulado. E aí você receber mais pedrada até. Isso acontece muito no cancelamento, que é você ser julgado por algo que você falou há, tipo, anos atrás. Isso acontece muito. Acho que é um dos pontos que mais desencadeiam o cancelamento, né? Pegam um tweet lá de 2010, quando você tinha 13 anos, no caso eu teria mais ou menos a cidade, e jogam no ventilador, ou pegam também o trecho, né? Eu tô lendo o livro da Michelle Obama, e na primeira campanha do Obama, ela falou uma frase dentro de um contexto que faria todo sentido, mas recortaram só aquela frase e usaram aquilo, né, contra eles e tudo mais. E é muito assim, né? Tipo, pegar uma frase fora de contexto, uma frase dita anos atrás, que a pessoa já mudou de opinião, ou que todo mundo naquele tempo pensava daquele jeito. Então eu acho que o cancelamento ele é muito injusto, porque geralmente a mentira ela se espalha muito mais rápido e a defesa ou a justificativa ela não consegue acompanhar o cancelamento em si, né? E às vezes é uma coisa atual até e totalmente fora de contexto, né? A pessoa fez uma declaração, às vezes até infeliz, né? Mas por conta daquela declaração, todo o passado, tudo que ele já construiu historicamente na vida dele vai por água abaixo por essa decisão errada, essa fala errada que ele acabou tendo, né? As pessoas, quando elas vão linchar alguém, né, virtualmente, além do anonimato, né, que geralmente a pessoa pode falar mal tanto que quiser, que meio que ela tá escondida atrás do perfil dela, assim, eu acho que também tem essa coisa da falta de complexidade, né? Tipo, alguém tem que ser o herói e o outro tem que ser o vilão. Tem que ter essa coisa meio unilateral, assim, né? Tipo, ou você é do bem ou você é do mal. Então, essa pessoa falou isso, ela é do mal. Então, tudo que ela fez vai ser desclassificado e ela é uma pessoa má. Então, parece que a gente não consegue olhar pra realidade com várias camadas e complexidades e nuances. A gente olha como se fosse assim, essa pessoa fez isso e ela tá errada. Você traz uma camada de complexidade, tipo, talvez ele mudou de ideia, talvez o vídeo é manipulado, e aí pronto. Aí você também agora tá errado também. Porque só existe o bem e o mal, né? E essa coisa de ou a pessoa ser excelente, ser um exemplo de vida, o exemplo pra humanidade, ou ser a pior coisa das espécies, né? Eu brinco com a Adri que pra ela ou o filme é sensacional ou é um lixo, sabe? Não existe assim, nossa, você gostou do filme? É, mais ou menos, não. Ou ela amou o filme ou a série de um jeito espetacular. Né, gente? Ou ela odiou, né? E isso meio que um reflexo das redes sociais também, né? Não que a Adri seja totalmente manipulável, apesar de ser um pouco, acredito, mas tem muito a ver com isso também, né? A gente não consegue achar, meio termos, a gente não consegue achar as nuances, a gente não consegue achar o trocadilho que eu vou fazer, os 50 tons de cinza, né, em todo esse espectro de... Filme lixo, olha aí. Livro lixo. E entender, né, que você pode gostar de algumas coisas, pode não gostar de outros, pode concordar com algumas coisas, pode não concordar com outras. Inclusive, uma maneira da gente tentar driblar a questão da bolha social é você começar a seguir e acompanhar pessoas que você não concorda necessariamente com tudo, né? Porque a partir do momento que você só começa a seguir pessoas com quem você bate 100% as ideias, tem a mesma orientação política, tem a mesma crença, você acaba se fechando num universo que parece que ou todo mundo acredita como você, ou está do outro lado, ou é terraplanista, negacionista e vive num outro universo. E você cria aquilo e deve ser exterminado, é um pensamento abominável e tal. E eu acho interessante isso, já vou jogar aqui um pouco do documentário Dilema das Redes, é que isso acontecia muito comigo, gente. Quando eu vi alguém compartilhando uma fake news, eu falava, como assim a pessoa tá compartilhando essa notícia? Acabou de aparecer no G1, que é outra coisa. Mas aí, vendo o documentário e refletindo um pouco, é exatamente isso que os algoritmos e as redes sociais fazem. A pessoa, ela não vê mais o G1, porque ela acha que é fake news, não acredita mais na imprensa. E por outro lado, eu também não vejo fake news na minha timeline, porque não chega pra gente as coisas absurdas que ocorrem nas outras bolhas. Então eu acho que acaba sendo muito isso, assim, da gente não seguir gente diferente, só seguir
seguir quem a gente concorda, só seguir e acreditar no que nos convém, e acaba criando bolhas mesmo, em que a gente às vezes tá disseminando mentira, ou inverdades, ou informações imprecisas sem saber. Então eu sempre sigo pessoas diferentes, assim, só pra saber o que a galera lá tá falando, sabe? Só pra localizar o pessoal, né? Estamos aqui em setembro de 2020, acabou de estrear no Netflix, algumas 2 semanas aí, o documentário O Dilema das Redes, em que eles conversaram com ex-funcionários, ex-diretores, ex-CEOs das grandes corporações de redes sociais, né? Facebook, Pinterest, Google e tantas outras aí, eles contando do mecanismo todo que é criado para vender um produto. Para quem é da comunicação, não tem muita novidade, né? Mas eles organizam a ideia de uma forma bem didática, e eu gostei muito da frase que eles citaram, agora não lembro de quem que é, mas que assim, se você não paga pelo produto que você consome, o produto é você, né? Eu sempre penso assim, por que ofereceram $1 bilhão para comprar o Instagram? Nossa, será que o Facebook não conseguiria ir lá e desenvolver um software, um aplicativo como o Instagram? Claro que conseguiria, com os pés nas costas. Mas o que eles estão comprando? Eles estão comprando as pessoas que usam o Instagram, né? E nós somos o produto de tudo isso, e não tem como negar que existem interesses por trás. O interesse deles é comercial, né? Eles são empresa, eles estão lá para lucrar, não são ONGs, não estão lá para tornar o mundo melhor, apesar de às vezes ter alguma mensagem nesse sentido. As redes sociais estão lá para ganhar dinheiro, e nós somos os produtos que estão sendo manipulados de uma forma ou de outra para que isso aconteça, né? Isso leva a gente a umas reflexões ainda mais profundas sobre esse assunto, né? Porque as redes sociais mexem muito com muitas paixões nossas, né? A gente se apega muito a questões, às vezes as questões nem são tão centrais assim, mas a gente faz daquilo uma coisa muito importante. A gente se apega muito, às vezes até a pessoas mesmo, tanto pro bem quanto pro mal, né? Às vezes você vai ter uma idealização, um encanto até por um influencer, do jeito que pensa e sabe que é a ideia lá do fada sensato, né? Fada zero defeitos. Ou você pega uma aversão profunda ao ponto de qualquer coisa já te acende uma ira e tal, né? E aí quando você pensa que por trás disso tudo tem um código que na verdade está aprendendo um monte de coisa e que só tá te fixando lá, e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não tá nem diretamente sendo controlado por ninguém e seguindo nem vontade de ninguém, né? Isso é o mais assustador, né? Isso dá uma perspectiva pra gente de algumas coisas. Assim, vou contar um exemplo pessoal. Uns meses atrás aí eu me estressei muito com uma pessoa. Muito, muito mesmo. E a gente teve uma interação não muito legal. Pra dizer o mínimo. E eu acabei soltando uma palavra que na hora me soava justa em relação à situação. Mas depois eu pensei que se toda a nossa vida tivesse sido só a nossa interação virtual, aquela palavra era justa. Porque ela estava no mesmo tom de palavras que já foram usadas por essa pessoa contra outros, né? Mas, considerando toda a história que eu tenho com essa pessoa, o fato de como ela já me ajudou em épocas da minha vida, e que nossa relação antecede redes sociais em décadas, né? Décadas antes das redes sociais existirem, a gente já tinha uma relação, já tinha um cuidado e tudo mais, tudo fica desproporcional. Se eu tirasse a minha reação do âmbito da rede social e contasse a história da minha relação com essa pessoa, com tudo que ela já fez por mim e com as poucas coisas que eu já fiz por ela, porque é bem desequilibrado essa balança mesmo, e essa palavra tendo saído da minha boca e não dos meus dedos para o ouvido dessa pessoa num encontro pessoal, qualquer pessoa do mundo ia me chamar de babaca, porque era completamente injusto o que estava acontecendo, o jeito que eu me portei. Mas a gente parece que na rede social a coisa zera e a gente parte dali pra frente. Então uma fake news é suficiente pra eu disparar as palavras mais violentas contra alguém que eu conheço há décadas e que naquele ambiente ficou como sendo justo de alguma maneira. E não é justo, né? E aí quando você pensa, mas por que isso? E aí você fala, não, tem um algoritmo, né? Claro que a nossa questão foi no WhatsApp, né? Mas a ira só se acendeu por causa de tudo que eu consumo na internet, nas redes sociais, e que ela consome nas redes sociais. Por isso que a gente bateu cabeça. Não era por causa do WhatsApp. O WhatsApp, aí eu não sei, quem entende mais tecnologia pode falar, mas me parece um pouco mais neutro nesse aspecto. Ele não te oferece nada, pelo menos, né? Na verdade, assim, as suas informações estão sendo usadas de alguma maneira. Exato, mas assim, eu que não olho os stories do WhatsApp, não é tanto o WhatsApp que me... Claro, tem os memes que são compartilhados, tem os grupos, que tem tudo isso, lógico, tem também, né? E eu fiquei impressionado de ver que tem gente que usa os stories, cara. Esses dias eu caí lá por engano
E falei, nossa, mano, tem uma galera usando isso aqui. A maioria, na verdade, tá divulgando algum produto, né? Se bem que as redes sociais em geral são isso hoje. Mas que é impressionante, tem movimento naquilo lá. Parece que é um buraco negro, assim, que você escava e ele reage. E assim, eu acho até que eu fui meio... Qual que é a palavra lá do debate do Aécio com a Dilma? Leviano. Acho que foi até leviano. Porque é o seguinte, é claro que o WhatsApp também influencia, né? Os memes que a gente compartilha no WhatsApp, eles surgem de grupos, eles são às vezes até pensados, produtos de marketing e tal. Mas esse tipo de questão de algoritmo que a gente tá falando, o que toca muito meu coração e me puxa muito pra paixões são do Twitter, do Facebook, do Instagram. E essa pessoa também, né? Também com certeza tem a ver com as bolhas nas quais ela habita. E isso estourou num conflito entre nós que é inexplicável. 20 anos atrás, você sentaria na mesa com o seu parente que tem uma opinião política que você consideraria absurda e isso não seria um problema pra vocês. Vocês evitariam talvez esse assunto. Alguém ia ceder, alguém ia ficar quieto. Porque no presencial tem um monte de coisa que te faz não querer impor quem você é. Tem um monte de coisas de clima, né? De ambiente, de respeitar o olhar dos outros. E isso não existe na rede social, né? Você não acha que um pouco disso também é porque a gente não conhecia a fundo a opinião política dos nossos familiares e amigos, porque não tinha a rede social mostrando a convicção de cada um de forma tão profunda? Será que não é um pouquinho também porque as pessoas não tinham opinião política, de fato, e agora todo mundo resolveu ter porque as informações chegam e é muito mais fácil de formular a sua própria opinião? Então, eu já pensei nisso que você falou, Isa, assim, será que antes é que as pessoas não revelavam? Será que agora as redes sociais mostram a realidade das pessoas e tal? Eu me lembro de algumas pessoas, assim, que tinham opiniões políticas que nós considerávamos, na época, assim, bem diferentes e tal, né? É complicado porque minha cabeça daquela época pra agora mudou muito nesse aspecto. Então, o que eu antes considerava, às vezes, até meio, assim, excêntrico, hoje eu não acho tão absurdo mais, né? Considerando as excentricidades que eu considero piores, né? Então, as coisas... Mas, às vezes, era visto como um traço de personalidade, né? Ninguém tinha um ódio de alguém, pelo menos não no ambiente que eu vivia, sabe? Quem tinha ódio político, essa pessoa era a militante engajada e tomada pelos outros como obtusa. As pessoas que tinham opinião, mas não faziam disso um conflito, elas eram consideradas normais, né? Mesmo que tivessem opiniões que pudessem ser divergentes. Agora, por um outro lado, eu acho que tem coisas que a gente avançou nisso, né? Por exemplo, na época da minha infância, né? O Paulinho também sabe disso, porque a gente tem a mesma idade. Eu sou mais novo que o Paulinho, mas tudo bem. Um pouquinho. Na época da nossa infância, as piadas racistas, elas eram super comuns no dia a dia. Sim, super comuns. E ninguém considerava o outro essencialmente racista por causa disso. E hoje machista, a gente sabe cara. que é. Machista também. E eu não acho que hoje é errado a gente considerar que a pessoa que tá ainda diante de toda essa informação, sustentando as piadas e os comentários racistas e machistas, que elas são mesmo racistas e machistas. Eu acho que a pontuação que você coloca, Isa, também leva a isso, né? Algumas coisas foram reveladas que são de fato mesmo característica da pessoa. Mas se fossem do âmbito da política partidária e de nomes, em volta de nomes mesmo, eu não sei, acho que a coisa não chegava nesse ponto. Posso estar enganado, mas eu acho que ela não chegava nesse ponto assim tão extremo assim, sabe? A situação toda é muito complexa, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui são coisas que têm muitas camadas, tipo a relação de política com redes sociais, com algoritmos, isso tudo são coisas extremamente complexas e que a gente nem consegue abraçar aqui, né? Totalmente, assim. Mas realmente é interessante a gente pensar se as redes sociais estão mudando o nosso jeito de pensar política ou outros assuntos, outras polêmicas, ou se elas só estão revelando o que a gente já tinha, né? Mas, independente de uma coisa ou outra, né? A gente, como cristão, assim, a gente, até pensando nessa coisa do cancelamento e tal, sabendo que todo mundo é pecador, né, inclusive a gente mesmo, eu acho que toda essa cultura de querer cancelar uma pessoa, ou de querer que a identidade dela seja o erro dela, né, tipo, você é aquele erro seu. Eu acho que isso não nos cabe, né, esse tipo de julgamento, ou esse tipo de reação desproporcional, assim, com relação a falas e tal. Ao mesmo tempo que, por outro lado, até isso que a gente tá falando também, né, de como que os tempos mudaram e tal, eu acho que as redes sociais, um ponto positivo delas é que elas deram muita voz pra temas
temas e pra pessoas que não tinham voz. E aí, por isso, certas coisas que antes não eram consideradas absurdas passaram a ser. E aí, nesse ponto, o cancelamento é uma coisa boa, né? É o bom e velho boicote. Tipo, tal pessoa é um artista que ganha dinheiro vendendo CD e show. Aí, tipo, essa pessoa se mostrou extremamente, sei lá, machista ou qualquer outra coisa. Ou, sei lá, eu tenho o direito de não querer consumir o que ela faz, não querer dar o meu dinheiro pra ela, o meu tempo pra ela. Então, por esse lado, eu acho que o boicote das pessoas que não representam aquilo que a gente valoriza, ele é válido, assim. Mas eu acho que é diferente de reações desproporcionais, de cancelamento, assim, porque a pessoa, de repente, ela passou a ser o erro dela, né? Ela não é mais nada além disso. O cancelamento em si, ele é menos produtivo, porque geralmente a pessoa alvo do cancelamento, ela ganha uma visibilidade muito grande. E aí ela começa também a atrair pessoas que vão a defender dessa injustiça, desse injusto cancelamento. Então é um movimento real que acontece. Então eu acho muito importante quando a gente tem uma fala ou um posicionamento de algum artista ou qualquer pessoa que a gente se identifique de forma inadequada, a gente buscar uma responsabilização, sabe? Dessa pessoa falar por que ela disse aquilo, se explicar, tentar reparar se isso causar um dano a alguém. Mas o cancelamento em si, que é aquele mutirão, porque o cancelamento não é o boicote, né? Ele não é você parar... O que é o cancelamento aqui na conversa? Porque eu acho que o cancelamento... Cancelamento é o linchamento virtual, não é? Inclui isso, né? Mas não é simplesmente, vou deixar de ouvir o que a Ellen faz e ouvir o que a Adri faz. Não, é tipo, eu vou focar todo o meu esforço em cancelar, em manchar destruir a reputação. Isso. E aí, assim, eu não tô dizendo que uma pessoa que tem uma fala racista ou algo do tipo, enfim, racismo pra mim é o importante, ela não deve ser responsabilizada ou questionada publicamente por isso. Eu acho que isso deve ser feito, tá, gente? A questão é, quando não há espaço pra algo contraditório, pra gente ouvir, pra pessoa falar por que ela falou aquilo, e também uma segunda chance, né? Eu acho que todo mundo, independente do tamanho do seu erro, deveria ter outra chance, mesmo que eu diretamente não vá mais consumir aquele conteúdo, não acho que eu deva ficar gastando a minha energia pra colocar aquela pessoa mais ainda no alvo do meu cancelamento. Eu vou então olhar pra quem me representa, sabe? Então, um exemplo bem ruim, assim, eu não tô numa vibe tão cult quanto vocês, mas esses dias eu percebi o cancelamento da Luísa Sonza e do Vitão. Olha o universo da minha esposa, mas gente. Eu tô ficando preocupado. Eu gosto do Whindersson Eu também Nunes. acompanhei. Meu casal, né? Fala a verdade. E aí, o que acontece? Eu gosto do Whindersson Nunes. Eu dou risada com ele. Eu acompanhei ele naquele período de depressão dele e tal. E o casamento dele. Eu lembro que eu mostrava foto pro Paulo. Eu falei, meu Deus, olha esse casamento. E eu gosto, eu não sei. Sabe quando tem uma identificação assim? Eu gosto do Whindersson, da história dele, simples, da família e tal. Eu sei que tem muita coisa que deve ser posada, mas eu sinto que tem muita coisa que é verdadeira, né? E aí, quando eu vi, cara, que a Luísa Sonza assumiu publicamente que ela tava com o Vitão, eu fiquei, meu Deus, mas esse cara não foi o mesmo que ela fez um clipe? E por isso que o Whindersson ficou mal e tal. Falei, nossa, não é possível. Aí, a hora que eu entrei, eu vi, assim, galera fazendo cancelamento nos dois, sabe? Demais, assim. Só que aí, aquilo que a Isa falou, eu acho que acaba tendo uma visibilidade tão grande, porque, assim, eu que nunca tinha entrado no Twitter da Luísa Sonza, eu tava lá olhando o Twitter dela. Eu vi que ela teve um boom de seguidores por conta disso, ela, o Vitão e todo mundo envolvido no cancelamento e tal. E aí eu fico, cara, às vezes na internet esse cancelamento pode ser até uma jogada de marketing, sabe? Mas tem que ser muito sangue de barata, gente. Tem que ser muito sangue de barata pra fazer um negócio desse proposital, sabe? Pra receber... Nada. Então, mas se a pessoa quer ganhar dinheiro e fama, isso aí é o melhor jeito. Então... Porque é o que a Isa falou, do mesmo jeito que vai todo mundo atacar, sempre aparece alguém pra defender. Sim, e ela, no caso dela, ela bombou, cara. Ela bombou depois disso, sabe? O que é interessante? Por exemplo, o alvo do cancelamento às vezes nem é uma causa pública. É tipo assim, é uma questão que envolve ali, né, o relacionamento dela e tal. Tipo, vamos dizer assim, não é um crime nem nada do tipo. E mesmo assim as pessoas se unem contra. Só que o que aconteceu com a Luísa é que tinha uma galera fazendo umas críticas até interessantes, assim, sobre como as relações são líquidas e sobre responsabilidade afetiva. Mas também tinha uma galera que tem tipo um ódio a ela, algo do tipo. E aí eles começaram a dar dislike no YouTube, né? E aí o
vídeo dela foi recorde. Só que, tipo, dislike também dá. Só que dislike também dá engajamento. Então, É isso mesmo, o vídeo dela teve recorde de dislike, é verdade. Nossa, gente. Mas eu acho que é isso, né? O cancelamento é sempre essa coisa de você se sentir de alguma forma, tanto numa causa pública, quanto numa fofoca dos famosos, mas é sempre a pessoa... Esse cancelamento gratuito, assim, né? Do linchamento mesmo, desse conceito que a gente tá falando. É sempre aquela coisa de você ser moralmente superior, né? Tipo assim, nossa, que absurdo que ela fez. Eu não faria isso. Gente, é um bando de tia fofoqueira. Então, é isso que eu fico pensando, gente. Vocês atualizados dessas informações. Tá no Trend Topics, meu amor. Eu entro no Twitter, tá em primeiro lugar. Eu via a minha tia lendo Tititi contigo, eu não entendia por que as pessoas liam aquilo, sabe? E hoje, assim, tem isso disponível no Twitter, né? As pessoas conseguem ficar atualizadas. Você entra no Twitter, tem 30 assuntos no momento. Dos 30, 20 é isso. Você quer saber o que é? Tem uma coisa importante acontecendo no mundo, né, gente? Tem uma coisa aí que a Ellen falou, que, assim, do mesmo jeito que alguém ataca, a gente defende, né? E tem isso também. Ninguém é cancelado pra sempre, sinceramente. É impressionante, assim. Tinha uma época que eu achava que a constante do cancelamento, o limiar do cancelamento era o Biel, né? Então, assim, ali ele atingiu o máximo, né? É irrecuperável. O cara tá na televisão agora, lá, fazendo reality show. Pra trazer algo mais pra nossa idade, o Collor conseguiu voltar, né? Como é que você explica? E ele tá super twitteiro, só pra acrescentar. Exatamente. Nem o poder da justiça conseguiu cancelar o Collor, né? Então, muito antes das redes sociais, exatamente. Então, o problema pra mim, maior, não é nem a questão, assim, do cancelamento gerar o fim da carreira de uma pessoa ou coisa do tipo, porque, sinceramente, tem gente especialista em salvar reputação e tudo isso, né? Pra quem não sabe, eu sou formada em relações públicas, que eu nunca atuei, mas é isso que a gente faz, teoricamente. Cuidando das pessoas e organizações. Além disso, né, de tudo ser recuperável e tal, eu acho que o problema mesmo que a gente tem nisso é acreditar num certo meio de justiça nas redes sociais e de tomar essa opinião coletiva como sendo, assim, um absoluto moral, sabe? Que vai guiar a gente um pouco sobre o que vale e o que não vale e tal. E no final das contas, a gente perceber que nem isso dá um absoluto moral, que tem várias moralidades diferentes competindo, e a gente acredita num meio de justiça que não é eficiente. A sociedade não se torna mais justa dessa maneira, sabe? É, que na maioria das vezes nem é proporcional, né? Não, a Isa falou antes ali, né, que o cancelamento ele é contraproducente, né, porque ele acaba evidenciando a pessoa e tal. Tem esse problema, que ele é contraproducente nesse aspecto. Você acaba destacando mais, você cria certos heróis de causas ridículas, péssimas, né, e eles se tornam heróis, o que antes ele só era um idiota, né, e agora ele se torna um líder dos idiotas, alguém que os idiotas se inspiram. Então... Você até virou presidente, assim... Tinha que chamar o Ricardo Alexandre de novo pra ele falar sobre o efeito CQC na carreira política do Bolsonaro, que ele tem um texto interessante sobre isso. Mas eu me preocupo do ponto de vista religioso, do ponto de vista cristão. A gente tá atribuindo a uma divindade coletiva, eu acho, uma palavra de verdade, que ela é que condena e ela é que absolve, né? E por isso que eu acho que a nossa relação com redes sociais, e aqui eu tô fazendo uma autocrítica, não falo como um profeta, eu falo como um pecador, as redes sociais, elas são uma idolatria nossa, sabe? Elas são idolatria. A gente atribui a elas coisas que só Deus pode fazer. E a gente acredita num certo poder coletivo. A gente, de fato, acreditou no ditado que a voz do povo é a voz de Deus. E muito do que a gente faz nas redes sociais tem essa veia religiosa, sabe? E a gente virou um bando de gente com pedra na mão pra jogar na mulher adúltera, né? E aí Jesus vem e fala, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra. Tem muito também daquilo, se você também não se posiciona e pega a pedra pra atacar, você tá passando pano, né? Como se entre passar pano e tacar pedra não tivesse, né, o que eu já falei antes, a gente buscar mesmo uma responsabilização razoável e proporcional ao que a pessoa falou ou fez, né? Então eu acho que é importante também a gente não falar, não quero também tocar nesse assunto, não. Tem realmente coisas que a gente precisa se posicionar, mas de forma cristã, né? Existe um modo Jesus Cristo de fazer as coisas que a gente tem que fazer. E esse negócio de se posicionar
acompanhar, uma coisa assim que me cansa um pouco, foi até um dos motivos que eu quis sair das redes sociais dessa vez. Mas essa... Pela 10ª vez, né? Eu não estou nas redes sociais atualmente, quem sabe até esse programa ser lançado. Mas essa necessidade, pelo menos o ambiente do Twitter tem isso, de cada semana tem uma polêmica e a gente sempre tem que se posicionar. E aí eu entendo que cada dia, né, Ellen? Isso que eu ia falar, cada dia, É que tem uma astronômica, né, na semana. Mas me incomoda muito que, tipo assim, o que eu estou pensando, o que eu estou refletindo, a pauta da minha mente é ditada por isso. E aí eu sinto que, às vezes, assim, o tempo que eu podia estar, tipo, lendo livros e livros sobre um tema pra eu me aprofundar num determinado assunto, eu tô gastando lendo tweets e tweets sobre vários temas que nem fui eu que escolhi, isso eu sinto que é muito contraproducente. Mas eu entendo que existem vocações específicas, né? Por exemplo, as pessoas geralmente da área pública, da política, teólogos públicos, pastores. Eu sei que existem algumas vocações em que a pessoa acaba tendo que apresentar uma resposta cristã, ou enfim, a resposta que ela defende naquela polêmica. Eu entendo que existe isso, mas eu questionei muito se esse era o meu papel, sabe? Ou se esse é o papel da maioria das pessoas, assim. Eu acho que a gente perde de ser mais propositivo, tipo, da gente usar o nosso tempo, nossa energia, construindo alguma coisa, ao invés da gente ser sempre levado pela última polêmica, e aí, tipo, ao invés de eu construir uma, sei lá, o que eu quero construir, eu ainda não sei, a minha vida, crise, terapia, mas assim, você construir uma coisa boa, assim, sei lá, eu vou estudar, pra um dia eu ter alguma coisa realmente profunda e complexa pra falar, entendeu? Ao invés de eu ficar, tipo, me obrigando a ter uma opinião sobre o que é a responsabilidade emocional da Luísa Sonza, entendeu? Tipo assim, eu não quero falar disso. Mas é que esse tipo de conteúdo não dá engajamento, né? Esse é o problema. Então, as pessoas que geralmente começam produzindo conteúdo legal, ou se preparam para produzir um conteúdo na internet, dificilmente, salvando raras exceções, boas exceções, acabam tendo repercussão, né? E o caminho mais fácil é você gerar conflito. O caminho mais fácil é a polêmica, né? Dá pra ver... É o que a gente falou no começo, né? O algoritmo privilegia isso, né? O algoritmo premia quem entra na polêmica. Das vezes que eu entrei em polêmicas, uma ou outra, eu tive vários seguidores. Eu falei, eu devia fazer isso sempre pra ter mais seguidores. Exato. Mas é a tentação. É bem complexa essa questão, porque algumas personas na internet, elas são construídas ao redor de temas muito claros, muito específicos, né? E as pessoas, elas adquirem certo lugar na sociedade, inclusive de mobilização para causas justas, inclusive, né? Então, espera-se muitas vezes que haja, sim, um posicionamento em determinadas causas, sabe? Que haja um posicionamento em determinadas polêmicas. Espera-se que essas pessoas vão dizer alguma coisa sobre isso, sabe? Não é garantia que ela vai atingir a relevância que ela poderia atingir, né? A gente tem vários exemplos aí de gente que se expressa bem expressado, mas não atinge a relevância que poderia atingir e que contribuiria para um debate. Mas mesmo assim, aquelas pessoas que seguem esperam isso dela. O problema é aquilo que eu acho que foi muito bem dito aqui pela Isa, que tem um jeito de Jesus de fazer isso, sabe? Jesus não era um cara que evitava polêmica também. Ele só não se metia em coisa que não era produtiva, que não era frutífera, né? Então, ele se esquiva de perguntas dos fariseus que não eram produtivas, né? Dá César que é de César, dá Deus que é de Deus é o quê? A gente teologiza muito sobre esse assunto, né? Sobre esse texto, essa fala de Jesus. Na prática, ele escapando de uma tentativa de grudar um carimbo nele. E isso é muito interessante, porque as pessoas estão querendo o tempo todo grudar carimbos, porque aquela questão da simplificação, né? Elas não querem complexidade, elas querem simplificação. Então, tudo que for mais maniqueísta é mais fácil, né? Agora, a gente e a sociedade brasileira é muito maniqueísta, né? É muito... Eu acho que a gente foi formado em vendo novela, que tem um vilão. É, mas gringa também, viu? Pelo menos americana. Né? Nossa. Talvez até uma coisa da natureza humana. É verdade. E assim, a gente tem que ter a sabedoria de Jesus, de escapar do que tem que escapar e de aderir ao que tem que aderir. Tá fácil, né? Bem simples. E de maneira mansa, de real. Eu acho, sim, que há valor em passar pano. Desde que você seja movido pelo que deve te mover. Se você tem, por exemplo, uma relação com uma pessoa que erra, qual que é o jeito cristão de agir? É ser um amigo que avisa que ela tá errado, mas que não a transforma em um zumbi por causa disso, que você vai dar com um taco de beisebol na cabeça dela. Não, você tá errado. Eu nunca vou dizer que você tá certo, justamente porque eu sou seu amigo. Mas eu sou seu amigo ainda. Não vou deixar de ser, não é? Diferente do que às vezes espera, né? E isso tem que custar. Isso custa a reputação, às vezes, de alguém. Mas parte de ser cristão é ter a sua reputação manchada por se assentar à mesa com a prostituta e com o publicano. Se você não vai se assentar na mesa com a prostituta e com o publicano, você não pode ser cristão. Então, parte de ser cristão é perder seguidor. Parte de ser cristão é uma hora que
que os fariseus levantam e vão embora, entendeu? E todo mundo que tá o tempo todo querendo estar do lado certo do Twitter é gente que não estaria junto com Jesus, porque Jesus passou pano às vezes, sabe? Então a gente precisa aprender isso também, que a gente tem que ser movido pelos valores certos ao nos posicionar e a nos calar. Isso tem que nos mover constantemente. E isso é complexo, né? Eu gostei muito dessa abordagem da Ellen, das complexidades. Isso é complexo, a gente precisa entender a profundidade disso. Você tá querendo dizer que a Ellen lacrou aqui, é isso? Ellen lacrou. Ela lacra sempre, lacradora. Jantou, pisou, esmurrou. Jantou cedo é muito legal, eu gosto dessa. Eu adoro. É muito bom, é muito bom. Eu confesso que eu tô nas redes sociais como observadora, sabe? Porque eu sou apaixonada por jovem, trabalhei muito tempo com jovens, impulsionando jovens, tentando conhecer a cabeça deles e discipular. A gente faz caminhada de discipulado com jovens. E eu falo pro Paulinho, a gente tem que estar nas redes sociais pra gente saber o que eles pensam, o que eles estão vendo, quais são as tendências. Então, assim, muitas vezes eu assisto filme ruim que elas me indicam pra saber o que elas estão pensando, o que estão guiando. Vejo alguns videozinhos no TikTok. Eu lembro quando saiu aquele Mário, é Mário, né? Júnior. Bom, Júnior. Enfim, que a Isa até fez uma paródia dele uma vez. E aí... Não fala disso aqui, eu tenho vergonha desse vídeo. Seu passado te condena? Foi um surto atrás de seguidores. Nunca mais. Foi genial. Foi muito bom. Então, eu gosto... Pra mim, assim, as redes sociais é muito laboratório, sabe? Eu vejo no TikTok o que eles estão vendo, os jovens estão vendo, quais são as tendências no Twitter, pra tentar conhecer a cabeça trabalho, desse né? povo, né? Isso dá trabalho. Conhecer a cabeça deles. E não é pra poder fácil, conversar né? com eles, Tem dessa, né, gente? De tentar entender como que a gente pode fazer parte do mundo sem fazer parte do... Estar no mundo sem fazer parte do mundo, né? O grande desafio que a gente tem. Porque não tem como. É a forma de comunicação que a gente tem, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Mais do que nunca, como diria o Faustão, a gente precisa disso pra chegar nas pessoas, pra conversar. E eu digo de novo, eu seria muito facilmente um ermitão digital, assim, sabe? De desligar tudo e ir pro meio do mato. Não ia saber conversar com ninguém, ia ser Capitão Fantástico. Então, exatamente. Aí teria essa consequência, entendeu? Eu vou vivendo no meu mundo egoísta, pra mim, o que me dá conforto, me dá tranquilidade. Eu só não diria que eu viveria da caça e da pesca, porque eu acho que eu não tenho nenhum talento pra isso. Eu teria que vender alguma coisa e negociar alguma coisa. Mas assim, eu seria uma pessoa muito viver feliz. Da sua arte, né, Paulinho? Nossa, viver da minha arte, né? Mas é ruim de vender também. Não daria pra vender. Então, por isso que eu não posso fazer outra coisa. Eu tenho que aturar as redes sociais, porque eu não sei fazer outra coisa. Mas a gente tá aí, né, cara? É a realidade que tá diante da gente. Eu acho que a gente pode refletir sobre qual que é o nosso papel, né? O nosso papel e a nossa forma de usar, né? Até pra você conseguir, por exemplo, se posicionar, igual a gente falou, né? Existem as pessoas que eu acho que elas têm que se posicionar, principalmente se for coisas nos temas que elas representam e tal. Mas pra ela chegar nesse ponto, ela tem que ter feito alguma coisa, estudado alguma coisa. Sei lá, eu falo por mim mesmo, assim. Às vezes eu sinto que eu sou muito levada por essas polêmicas e eu fico pensando que eu tenho que me posicionar. E na verdade eu nem tenho. Eu só tenho que aprender agora, entendeu? Tem uma frase que é assim, né? Tipo, a gente tem que saber quais as guerras, batalhas a gente tem que lutar. E sim, mesmo sendo hoje uma pessoa que articula política e sociedade nas redes sociais, eu não comento todas as coisas. Por exemplo, hoje mesmo, né? Hoje, dia 22 de setembro, teve o Bolsonaro na Assembleia da ONU, né? Cara, eu não assisti o discurso, eu não vou fazer uma thread sobre um texto, porque eu tô com a cabeça em outras coisas, e não que não seja importante, isso é importante, tem muita gente já fazendo as devidas críticas, mas a gente também tem que parar de achar que se a gente não falar, ninguém vai falar, né? E o que eu vejo muito ali na internet, aqui na internet, é que a gente realmente cria bolhas. Então existe hoje, tipo, a bolha web crente, né? Que é ali no Twitter, os debates dos evangélicos e dos cristãos no Twitter e tudo mais. Isso me cansa mais do que a polêmica da Luísa Sonsa lá. Sim, porque assim, cara, e muitas vezes eu comento. Só que eu também, como eu não tenho um Twitter de bolha, eu também tenho pessoas não cristãs, pessoas de outros segmentos da sociedade me seguindo. Eu fico pensando, como que uma pessoa não cristã vai olhar eu entrando num mega debate sobre batismo infantil?
Sei lá. Eu acho acho que... que o debate se mulher pode amamentar em público, se é pecado. Eu ia falar isso também. Se mulher pode ser pastora. Então, tipo, são questões que às vezes eu evito participar pra poupar minha saúde mental, gente. Porque eu sei que muita gente trabalha profissionalmente com as redes, mas eu não. A rede social ainda não paga meus boletos. Então, a gente tem que tentar preservar a nossa saúde. Porque eu já fiquei assim, já entrei em treta do Twitter que depois eu fiquei mal, sabe? Eu falei, nossa, eu poderia simplesmente ter ignorado aquilo. isso que você falou é bem interessante, assim, começar a analisar as pessoas que nos seguem e se o que a gente tá falando faz sentido pra elas, né? Quando eu vejo pessoas em debates teológicos muito profundos, de coisas que só os cristãos mais iniciados vão entender, eu penso, cara, esse cara só tá falando com crente. É impossível alguém que não faça parte dessa bolha entenda sobre o que ele tá falando. Ou seja, como que esse conteúdo que ele produz, ou como que a relação dele com as redes sociais pode construir alguma coisa pra fora dessa bolha cristã, né? É bem interessante isso mesmo, Isa. Esse tipo de análise a se fazer. Não que você não possa discutir temas teológicos e tal, mas eu comecei a pensar nisso quando uma pessoa que eu admiro, que não é crente, como a Isa tem aí também, começou a me seguir no Twitter. Eu falei, cara, se eu falar de uns negócios muito específicos, não vai fazer sentido pra esse cara. Então eu tenho meio que esse cara na minha mente, assim, sabe? Ele vai ler o meu tweet, isso vai fazer sentido pra vida dele, de alguma forma? Isso vai construir alguma coisa pra ele? Ou isso vai fazer ele pensar que eu sou uma pessoa antenada, pelo menos, com as questões do mundo e não simplesmente da minha bolha? Bem interessante isso. Não que, você tá com uma mordaça, você não vai falar, porque... Não tem nada a ver isso. Mas é realmente a gente ter esse filtro do que a gente tá ampliando, porque é isso. Determinados perfis, e isso não é sobre o número de seguidores, mas cada vez que você vai lá e comenta, ou dá o RT com comentário, você tá ampliando aquilo, né? Tá dando mais alcance, mais visibilidade pra aquela pessoa, ou pra aquilo que você tá atacando, ou que você tá aí debatendo, e muitas vezes nem sempre isso é frutífero. Uma vez, uma pessoa me perguntou assim, Isa, como que você fez pra crescer nas redes sociais? E eu falei assim, eu só comecei a comentar sobre tudo, né? E é isso, assim, eu acho que no Twitter é isso, se você acompanhar todos os trend topics, comentar tudo que tá acontecendo, não que eu faça isso, mas assim, se você começar a fazer isso, você vai ter muitos seguidores. Mas aí a gente tem o equilíbrio de se cuidar, do nosso autocuidado, também daquilo que a gente expõe e a forma que a gente faz enquanto cristão. Então hoje, passada essa pandemia e esse período que eu cresci muito nas redes, eu tô fazendo muito esse filtro, sabe, gente? De analisar onde eu tô entrando, sabe? E a gente usou bastante a palavra equilíbrio aqui, mas saiba que o Cacau não gosta dela, tá? Ele não gosta que a gente fale. Não é nesse contexto. Mas isso é uma coisa legal mesmo, né? Essa coisa do equilíbrio. Porque o equilíbrio nem sempre é metade, né? Às vezes o equilíbrio é você ficar mais para um lado que pro outro, dependendo de vários fatores, né? Do seu tempo de do seu momento da vida. Alguém me Olha entendeu. isso! Lacrou de novo! Essa Ellen! Drop the mic! Pô! Aí, ó. Brilhou Mas, muito sabe, hoje. a Isa que tá nesse contexto, ela com certeza tem que falar mais, ela tem que estar exposta, ela tem que falar dos temas importantes Que é uma carreira pública, né? É uma carreira pública, Tem que ser né? público, não tem Aí, como. assim, é isso, o equilíbrio pra ela vai ser diferente de um equilíbrio pra mim, ou de um equilíbrio pra outra pessoa, dependendo do que você tem como missão, né? Não só um trabalho remunerado, que às vezes também é, mas também como missão de vida e objetivos e tal. Então, o equilíbrio vai ser diferente, mas é importante a gente estar sempre questionando e pensando se a gente tá sendo saudável, né, na nossa relação com isso. Então, o equilíbrio não é ser isentão, entendi. Já aprendi mais uma hoje. E isentão é outra coisa que não é sempre ruim ser, né? Tem essa isentão, também. passa pano, nem sempre é ruim, Cancelamento. A gente percebeu assim que nem Gente, tudo... às vezes a pessoa acha que isentão é você tentar ver o que aconteceu. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Tá tendo uma treta no Twitter, eu vou ver o que A disse, o que B disse e tento formular um posicionamento a partir dessas duas posições. E aí a pessoa acha que é isentão, mas aí eu vou dizer uma coisa que a Marila fala mesmo, que não é porque eu não tô falando o que A tá falando ou o que B tá falando que eu não estou falando, eu só tô falando algo diferente, né? Acho que é diferente de você ser isento. Muito bom. Eu temo muito que tudo na nossa vida seja movido pelo que tá bombando nas redes, sabe? E isso pode invadir a nossa experiência de fé, sabe? Se a gente acha que o que é certo e o que é errado é uma média entre as opiniões do mundo, entendeu? A gente já não tá mais centralizado no que é a palavra de Deus nos diz, né? O problema é que toda essa lógica de cancelamento e de exaltação, ela parte de um princípio de que quem nos condena ou nos justifica é a opinião pública. Isso sempre foi assim, só que antes
um grupo muito pequeno de pessoas estava exposto a isso. Agora um grupo muito maior está exposto e um grupo muito maior julga, né? Então essas coisas todas estão aí. As redes sociais potencializaram, né? Coisas que já tinham antes. Exatamente. Como diz o Byung-Chul Han, que eu tinha que citar em algum momento, ele fala que é o seu hoje, guru, né? Hoje nós todos estamos no panóptico digital, né? Nós todos vigiamos e nós todos somos vigiados, né? E o problema do panóptico, né? O problema de ser vigiado não era você sempre ter alguém te olhando, mas era você interiorizar o olhar, né? É você, mesmo que você não sabe se alguém tá te olhando, a ideia lá do filosófico era essa, né? Mesmo que você não sabe se tem alguém te olhando, você, dentro de você, acredita que tem alguém te olhando. E aí você vai seguir a regra, mesmo que ninguém te veja. E se você tá o tempo todo sendo julgado e o tempo todo julgando, você vai interiorizar toda essa moral do ambiente digital, ou do grupo que você faz parte, na verdade, porque você pode querer também ter uma identidade de ser o rebelde, ou contra sistema, ou contra o mainstream, ou politicamente incorreto. De um jeito ou de outro, você tá achando que você é super livre, mas na verdade você tá escravo dessas coisas todas. Eu tava lendo a Bíblia uns meses atrás, eu tinha que dar uma palavra para um evento online de adolescentes, e eu resolvi falar sobre esse assunto. Assim, Cacau, pega mal. Eu tava lendo a Bíblia porque eu tinha que dar uma palestra. Não, e pior, uns meses atrás, de lá pra cá não li nenhum dia. Não, brincadeira. Esse pastor. Cancelado, né? Não, mas porque era sobre esse assunto que eu ia falar pros adolescentes, e eu me lembrei do Salmo 51. Porque o Salmo 51, ele é constrangedoramente honesto. Ele, assim, ele é terrível, né? O que a gente tem no Salmo 51? Um pedido de perdão a Deus de um estuprador. Basicamente é isso, né? Davi, tem bastante gente que defende que Davi estuprou Batseba, né? E ele levanta isso diante de Deus e confessando o seu pecado diante de Deus. Não tem nada, assim, mais absurdo. O Salmo 51, se fosse dirigido como um escrito público na rede social, pode ser o melhor profissional de relações públicas do mundo. Não ia conseguir fazer colar aquele salmo. Mas Davi sabe algumas coisas quando ele escreve o Salmo 51. E por isso, inclusive, ele pode ainda viver uma vida. Ele sabe que Deus vê, ele sabe que existe pecado, porque a gente gosta muito de pensar que não há pecado, mas diante das redes sociais tem pecado, né? Não tem pecado nenhum em lugar nenhum, só tem diante das redes, né? Então tem pecado em tudo, porque elas estão julgando tudo. Então ele sabe que tem pecado, mas ele sabe que esse pecado é diante de Deus, não é diante dos outros. E ele sabe também que Deus é um Deus de perdão, porque ele diz isso, que Deus restaura, né, a sua vida, não tire de mim o teu espírito, lava-me, serei limpo e tudo mais. Então ele vai diante de Deus sabendo a profundidade do pecado, quão miserável ele é. Ele fala algumas coisas sobre si, que se uma pessoa disser hoje nas redes sociais, a gente vai falar, calma, não pensa assim de você mesmo. Ele fala, eu nasci em pecado. Ele quase está dizendo, eu fui um erro, tá? Minha mãe pecou e eu nasci. Eu fui um erro, eu fui concebido em pecado. Tudo que eu faço é mal. Esse é o tipo de radicalidade que você não espera nem de uma pessoa que de fato errou publicamente. Mas ele usa esse tipo de palavra sobre si mesmo, sabendo que Deus o perdoa. Então essa mesma questão deve estar sobre nós. Se a gente está consciente de que existe Deus, existe pecado, a gente quer viver uma vida justa diante de Deus e não necessariamente diante das redes. E quando a gente erra diante das redes, se a gente erra diante de Deus também, se esse erro não é só um erro diante das redes, mas é diante de Deus também, a gente sabe que tem perdão de Deus, mas a gente sabe que tá errado. Então a gente não tem problema em assumir, eu errei, eu erro, né? Eu não sou sensato, eu erro, né? Que é o que o pessoal às vezes tenta fazer. Erra, mas não errei, tenta se justificar. Então às vezes erros absurdos se justifica. Davi não se justificou. Ele colocou isso diante de Deus e a confissão dele tá na Bíblia, o livro mais lido do mundo. Pois é. Você tem esse tipo de exposição pública, mas porque ele sabia que diante de Deus ele já estava todo exposto. A gente sabe que diante de Deus a gente é cancelado totalmente, mas a gente também é perdoado. Uau. Então isso é que nos liberta da lógica do jogo do tribunal das redes. Isso também nos livra para perdoar, para acolher e para também trazer uma palavra de justiça, que não é nossa, é de Deus, porque a gente não é justo, mas Deus é. Então eu acho que dá um pouco de norte pra gente lidar com isso. Muito bom. E Precisa dizer mais nada. Microfone. Solta o microfone, Cacau. Vai pra casa. Muito bom. Valeu, gente. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos polêmicos. Por que polêmicos?
recadinhos cheio de drop the mic. Você gostou, né, da expressão? É porque eu falava errado, agora eu aprendi. Eu falava drop the mic. Drop the mic. Não Drop é the mic é a lacração, né? Quando você fala alguma coisa e, tipo, encerra o assunto, joga o microfone e sai. Isso é uma coisa... É a nossa vida aqui em casa, né? né? Como assim aqui em casa? Nossa vida aqui em casa. Um fala, sai, o outro vem e fala, sai. É microfone caindo pra todo lado aqui em casa. Microfone caindo, mas é porque a gente é desastrado. Não tem nada de drop the mic. Mas, gente, esses recadinhos são só pra lembrar que, apesar de tudo que a gente falou, vocês devem nos seguir nas redes sociais, tá Enfim, bom? hipocrisia, né, gente? Mas é isso aí. Se você quer ter algum conteúdo legal. Se bem que eu tô tão assim com esse negócio de redes sociais que eu tô produzindo muito pouco. Assim, nas minhas redes sociais mesmo, pessoais. Né, não é relaxado. É aquela coisa. Você começa a pensar e levar as últimas consequências. Será que eu compartilharia isso? Será que isso vai edificar alguém? Será que eu não tô prejudicando em nada? Será que eu não tô me expondo ou expondo minha família desnecessariamente? Sabe? Passando por todos os crivos, aí você chega à conclusão que isso não precisa postar, entendeu? Não precisa postar. Mas aí, esse podcast você pode postar, compartilhar, sim. Deve compartilhar e marcar @_irmãos_com. Não, ixi. Mais ou menos por aí, tá bom? Irmãos_com no Instagram, no Twitter. E você ajuda a espalhar coisa boa, né, gente? Porque estamos aqui pra falar de coisa boa. Estamos aqui pra falar de iogurteira top term. Estamos aqui pra servir o reino de Deus, meu Exato. amor. E é por isso que a gente grava podcast. E é por isso que a gente compartilha, tá bom? Gente, semana que vem tem o nosso literário especialíssimo. Sim, literário fumado. Do livro Fumado, do Lewis Carroll. Folha de bananeira. Olha o nível desse podcast. Que é Alice no País das Maravilhas. Cada capítulo é uma experiência transcendental. Gente, é muito legal. Porque o Paulinho tá lendo com a cabeça de 40 anos. E meu filho de 10 anos tá lendo também. Com a cabeça então, de a cabecinha 10 anos, dele é muito engraçado. Porque ele fala, nossa, mamãe, os personagens são muito engraçados do livro. Já o Paulinho com o zoião regalado e fala, a lagarta tava fumando na guilê. É muito legal. É muito engraçado, gente. É muito divertido ler esse livro e vai ser um episódio muito divertido. A nossa amiga Safira vai gravar com a gente também, a que gravou sobre Dom Casmurro. E a gente já decidiu, se você assistiu a live da semana passada que fizemos no Instagram com o unboxing do Clube Ictus, ao abrirmos o kit, nós já decidimos qual será o literário do mês que vem. Decidimos mesmo, Pezinho? Pensei que você ia relutar. Eu vou me esquivar. Eu rogo que me tenha... De novo? Mais um? Eu tô no deserto, né? Tá no deserto de Hogwarts, né? Não, mas eu trouxe a Safira pra me substituir, ó. Certo. Olha só. E a Safira é muito mais completa que eu, né, gente? Vamos combinar. A bichinha manda muito bem. Mas se você não viu a live e não tiver a curiosidade de ir lá no Instagram de irmãos.com pra ver... Instagram de irmãos.com, né, meu amor? Ou pode ser no meu pessoal também, porque eu comecei a live no meu pessoal primeiro. Depois a gente fez um resumo no Instagram de irmãos.com e lá nós anunciamos o próximo livro com exclusividade, mas se você não vê, você vai ter que esperar o episódio da semana que vem, onde vamos anunciar, tá bom? Você lê com a gente, cresce junto com a gente, se diverte junto com a gente. E se você não ouviu o episódio da semana passada, nós tivemos um jet lag muito especial, voltamos à Índia pra mais uma experiência transcultural lá de fazedores de tenda. E que história maluca, gente. Sim. Que história maluca. Sim, ela chegou... Não conta! Eu ia dar só um gostinho pra quem não ouviu, mas tá bom, vai lá. Vai lá, escuta Deu lá. pra perceber que é especial, tá bom? Ouve lá, ouve nosso conteúdo, semana que vem a gente volta, tem muita coisa pra acontecer aí, o ano já tá quase acabando, mas tem muito podcast pra rolar por aqui. O ano tá quase acabando, gente. Eu fui no supermercado hoje e ele tava cheio do quê? Ovo de Páscoa. De panetone e chocotone, meu amor! E era engraçado que conforme as pessoas entravam no mercado, as pessoas sacavam o celular e faziam foto, faziam selfie com o panetone. Então, assim, vai ter muitas piadas disso. Porque o ano virou, né? Esse ano virou, teve o carnaval e chegou o Natal. E esse é o resumo de 2020 e a gente já tá se preparando pra 2021. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Continuem nos acompanhando e compartilhem coisas boas. Compartilhem irmãos.com.